Salve, muito boa noite. É muito bom ter você aqui acompanhando esse programa Frente a Frente, toda quarta-feira, dos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília. E é de política que nós estamos falando. Ex-líder do PPS, já com quantos mandatos, deputado? 8 de mandatos? 8 mandatos eletivos, 5 de deputado federal. É uma testemunha da política nacional, da história brasileira recente. E aqui nos nossos estúdios também veio acompanhando o deputado a Mariana Fernandelli. Ela é arquiteta e lá da cidade de Quatro Barras, no Paraná, e é uma candidata lá a prefeita, né? A arquiteta Mariana Fernandelli, lá de Quatro Barras. Mas, olha, deputado, mudando um pouco de assunto, saindo do pacote ali de reforma administrativa, indo para a política, houve uma reação muito forte, tanto no Congresso Nacional como em instituições fora do Congresso Nacional, à fala do filho do presidente, que não é só o filho do presidente, é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, líder do PSL, o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro falando na possibilidade de um novo AI-5. O AI-5 significaria fechamento do Congresso Nacional, da Justiça, ou seja, a extinção da política, né? Eu entendi esta reação forte porque se fala aqui, se fala ali, a gente sabe que tem um grupo ali entre os bolsonaristas que defende mesmo a intervenção militar e tal, mas nunca alguém com a postura ou com o mandato tenha defendido de forma tão clara uma intervenção militar. Eu prefiro lembrar o maior político do meu período, que convivi muito com ele, doutor Ulisses Guimarães. Ele dizia o seguinte: eu tenho nojo e ódio da ditadura. O AI-5 nada mais é do que isto. Não tem outro nome, não, né? Não tem outro nome. Quer dizer, você atinge a democracia no coração. Né? É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário, assim, são aqueles que vão começar a tocar. É muito fácil você fazer isto. O difícil é você sair disso. Agora, para fazer isso é muito grave, é muito grave. Não é uma estupidez. Mas a reação foi... Ah, claro, a altura de todos, até que depois ele voltou atrás e pediu desculpas, que não era aquilo. Então bola para frente, deixa para trás isso, vamos... O senhor acha que ele vai ser cassado ou ele vai ter uma outra punição mais branda? Porque já existe lá um pedido de cassação. Mas o que a gente ouve ali nos bastidores é que alguma punição terá, mas não a cassação. Eu acho que não. Eu acho que se ele falou e pediu desculpas, vamos olhar para frente. Bolsonaro, a vida toda votou, Jair Bolsonaro, votou contra a reforma da Previdência, a vida toda. Se tivesse votado a favor, estava aprovada, né? Há 21 anos. Porque não passou por um voto. Há 21 anos teria sido aprovada a reforma da Previdência. Então, a culpa não foi do Candir, foi do Bolsonaro. Também. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, não é por isso. Quando ele assumiu agora e foi levar a proposta da reforma da Previdência, ele pediu desculpas. Olha, eu sempre votei contra a reforma da Previdência e agora vejo que é necessário fazer. Pediu desculpas, vamos olhar para frente. Mudou, mas nesse caso até aí o da Collor fala já do... se arrependeu, né, se arrependeu. de usar o caso da filha do Lula na campanha lá de Sim, 89. E eu estava na campanha e eu tenho na minha vida pública 2 impeachments. Do Collor de Mello, eu era deputado federal, lá em 29 de setembro de 92, e agora da Dilma, impeachment agora em 2016. Né? Também cobriu os dois. Deputado, mas voltando aqui a essa fala, foi uma fala assim, considerada importante, mais pela reação, OAB, 21 instituições civis e tal, mas que dava a impressão, e principalmente com a fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, que esteve aqui no Frente a Frente, de certa maneira ele meio que verbaliza ali, ele disse que foi mal entendido, mas que estudaria fórmulas para colocar o AI-5. Mas a impressão que passa é que teria apoio dos militares, mas pelo que eu apurei, não tem não, né? Não há isso, não há isso. O general Heleno talvez descuidadamente tenha falado daquela forma. Eu acho que ele usou uma ironia e a ironia não foi bem entendida. Porque a apuração, pelo menos eu ouvi de generais da ativa, que eles não pensam nisso jamais. Eles são democratas, eles acham que as Forças Armadas devem cuidar das fronteiras do país e da segurança nacional como um todo. Eles não põem isso ali nessa questão de briga partidária, eles não estão nessa profissional linha militar. Eu ouvi frase, não jogue esse abacaxi para o nosso lado. E tem mais, o primeiro que seria caçado seria o capitão, né? Porque general, com AI-5, general não bate continência para capitão. Então, mas o fato eu ouvi isso também. Também. O fato é o seguinte, é que a carreira do militar é uma carreira de Estado, para servir ao Estado.
e não servir-se do Estado. É diferente. Isso eu só acho que é um episódio ultrapassado. Ultrapassado. E não completamente, foi um teste, porque não encontrou nenhum tipo, a reação foi exata. A pesquisa apontada naquele dia, 96% da população foram contra aquele pronunciamento do Eduardo. Deputado, o senhor acha que a política pode voltar assim à normalidade, os políticos dominarem a cena ali, o Congresso e as eleições? Isso é necessário, o que tem que parar é a agressão gratuita, né? Aí tem a moção ali na Relações Exteriores para poder, aquilo que eu falei no começo, para poder atingir um presidente eleito pelo povo de um outro país. Isso não é o caminho. Não é? Aí você está vendo a nossa ministra Tereza Cristina, que é uma ministra muito qualificada e preparada para o cargo, correndo no mundo para tentar ver o que fazer nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Veja que trabalho para poder porque nós temos realmente um país... E não perde tempo, né, com essa coisinha miúda. Gastando energia com varejo. Eu tenho a impressão que não leva a lugar nenhum. Existem 2 governos ou 3, mas basicamente 2. Um que está funcionando, a equipe é boa. A equipe é boa, eu tenho dito isso publicamente, a equipe é boa. Mas voltando, pois é. A equipe é boa, então temos que fazer com que esta equipe, ninguém atrapalhe. Mas como a bancada do presidente atrapalhava lá na Câmara a votação da reforma da Previdência. Eu disse aqui, num dia desse lá, Michel Temer, fragilizado politicamente, aprovou a admissibilidade da reforma da Previdência em 2 semanas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. 2 semanas. O presidente Bolsonaro, com todo o seu apoio, com tudo que tem, levou mais de 2 meses para aprovar a admissibilidade na CCJ, porque eles batem cabeça entre eles. Ou seja, agora, o fato dele levar pessoalmente esse pacote ao Congresso significa que ele está querendo também colar nesse lado bom do governo, na agenda econômica, que é o que está funcionando a contento de uma certa forma, uma vez que os sinais todos que vêm aí para frente é de recuperação da economia. Não passa a impressão que ele está querendo colar nessa agenda e deixar de lado toda essa confusão de PSL, de Eduardo, de Carlos Bolsonaro, esses meninos que também às vezes, né? Tomara que essa cola seja duradoura, viu? Porque daqui a pouco vem uma declaração qualquer que arrebenta tudo. Mas, enfim, vamos torcer para que isso aconteça. Nisso, faltam 5 terças-feiras para terminar aí a sessão legislativa de 2019. O que dá para fazer nesse período? Olha, dá para fazer, porque são 5 terças-feiras, não é? 5 semanas. Agora, é evidente que se não estiver pronto, não estiver bem articulado para levar a plenário, vira esta lei do armamento que eles estavam votando, lá querendo votar na marra e às pressas. Deu no que deu, né? Fez-se ali um completo esvaziamento do próprio projeto. O que passou do projeto? Você pode explicar, passou por favor? Dos caçadores, dos colecionadores. Foi uma derrota e atiradores governo, ali, né? dos clubes, né? Dos clubes de tiro, os CACs. Caçadores, atiradores, aqueles que fazem parte de clubes. Só é o que passou Olha, e também deputado, ainda tem 5 anos, né? Ainda tem 5 anos para conseguir ali o porte de arma, né? Pelo que a gente viu também. Né? São 5 anos, ou seja, não ficou do jeito que o governo queria. Não ficou de forma alguma. Deputado, e nem poderia ficar. Durante a campanha eleitoral, houve um debate muito forte sobre esse assunto, né? Sobre porte e posse de armas, e o Congresso resiste a esse debate, né? Num determinado momento, o Congresso vai ter que decidir sobre esse assunto. Mas o debate aparece sempre, né? A pena de morte, o debate aparece em campanha eleitoral, aparece na rede. E aí, vai ter pena de morte? Não é esse o caminho, armas, né? O Congresso ontem já deu uma sinalização, né? A Câmara já deu uma sinalização, né? Ontem. De que não aprova. De que não aprova. Mas é evidente, não vamos aprovar. A nossa postura é exatamente essa, de não aprovar. Não existe nenhum lugar do mundo onde mais armas diminuiu mortes, homicídios, o que quer que seja. Ao contrário, onde tem uma arma a mais, tem mais homicídio. Não é por aí. Eu acho que nós temos que começar a pensar e ver as pessoas que pensam de forma diferente, e têm todo o direito de pensar, não examinam o resultado disso. Nos Estados Unidos tem uma arma, claro, mas quando mata 100, 200, 500. Uma coisa deslocada, né? Sem nenhuma razão. Então, eu digo, se nós temos problema, e tem, de segurança grave, tem muito homicídio, especialmente contra os jovens, mas aí tem um nome chamado droga, que tem que ser
política pública que enfrente isso para valer. Ou seja, em vez de armar a população, tem que investir em inteligência, investir na polícia para poder fazer aí esse cerco às drogas. Eu ouvi, inclusive, do ministro Moro dizendo que há uma política efetiva, está se avançando muito, resultado dessas apreensões reverte para o fundo de combate e de recuperação de jovens, e também uma relação muito boa com o Paraguai, que isso ajuda muito, né, em várias batidas internacionais que existem e que têm dado excelente resultado. Então, esse é um grande enfrentamento, né, que é o mal do século está aí, o tal da droga, né, e como enfrentar isso. A violência. Deputado, amanhã... a droga e a violência é consequência. Então, tem relação. Amanhã o Supremo vai decidir sobre aquele debate antigo lá de prisão depois da condenação em segunda instância ou prisão depois do transitado em julgado, ou seja, do quase nunca, né? Eu entendi que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, os dois estão ali aguardando esse julgamento, prestando atenção para depois o Congresso decidir. Parece-me que, só um minutinho, parece-me que já está claro de que não pode ser através de lei, né? Os ministros que foi a proposta apresentada. E completando, porque o presidente do Supremo, Dias Toffoli, apresentou ao Congresso a questão da prescrição dos crimes. Como é que fica isso? Apresentou a ideia, então, né? Ele apresentou, da prescrição. Ele pediu ali para acabar com a prescrição de crimes, para poder, enfim, até como uma compensação, aí no caso do transitado em julgado, para não prescrever, poder botar a pessoa na cadeia. Agora, como é que fica isso? O problema aí é que, de repente, nós temos 200 milhões de grandes pensadores da Constituição brasileira. Como temos 200 milhões de grandes técnicos de futebol. E aí eu tenho dito isso lá no debate, no Paraná, nós estamos lá com um projeto chamado Pé na Estrada, da Cidadania, então tem o percorrido do Estado, como a gente faz todos os anos ímpares. E eu digo isso sempre, não é por aí o caminho. Se tem um Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. E Supremo tem correntes de pensamento, que ora pensa assim, ora pensa assado, porque muda a composição do Supremo Tribunal. E agora nós estamos vendo, a Constituição diz, é o transitado e julgado, ponto. Se diz julgar isso, nunca não. Você pode prender em primeiro grau, pode prender em segundo grau, não é o problema. O problema é de você saber como isso terminar. E aí vem a ideia do presidente Toffoli de falar, não, a prescrição não é por aí o crime. E tem aí agora, recentemente, aí, figuras nacionais novamente com crimes prescritos, e vários crimes. Né? Então, como é que isso você atende à necessidade e à urgência que isto carece de que isso não venha eternamente a ter o tipo de prescrição, porque tem grandes advogados. Ou seja, vai ter, então, uma discussão ampla aí no Congresso. E precisa ter. Eu ouvi do ministro Sérgio Moro, num jantar essa semana, do site Poder 360, ele disse que no momento em que fica 6-5 um julgamento, que é o que deve ocorrer, né, essa semana, amanhã, lá no Supremo Tribunal Federal. Para o outro. O número já está dado. Aí ele considera o seguinte, ele diz assim, não é cláusula pétrea, porque está se tratando de uma interpretação da presunção de inocência. E aí ele acha que pode, sim, mexer na Constituição, não na presunção de inocência, mas no que considera na questão da interpretação que o Supremo faz. A interpretação do Supremo é que vai até o final, né? Mas ele, como juiz, ele considera que a partir da segunda instância, como depois da segunda instância só se julga, só se trata ali da questão do processo, se houve algum erro processual e tal, que não se trata mais do mérito de uma ação penal, que aquilo deveria valer a prisão em segunda instância. Eu defendo. Eu defendo quando um colegiado decide em segunda instância, também defendo que a prisão seja feita. Agora, o guardião da Constituição... mexer na Constituição. Claro. Aí, se o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, está examinando esta interpretação, quem tem que falar é o Supremo. Não ficou claro aqui para mim, deputado, desculpa, eu não entendi direito, mas o senhor acha que esse assunto já está definido na Constituição, que é prisão depois do transitado em julgado? Sim, está na Constituição. Eu defendo em segundo grau. Eu defendo com o colegiado, como é na Justiça Eleitoral. Pois é, mas você é julgado por um juiz
e na segunda instância eu vou para um colegiado e decidido, você está... Você acha que o momento é esse e defende mudança, né? Defendo mudança. Perfeito. O que ele diz? Porque o imaginário popular já entende que a prisão se dá logo depois do crime. O pobre lá, que não tem advogado e tal, acha assim, você praticou um crime, vai para a cadeia. Não é assim, não. Não é assim, não. Até porque tem outras instâncias, tem processo legal. Pode mudar, né? O senhor acha que, no caso do Supremo, dá essa interpretação, o Congresso pode mudar? Pode. Uma vez que não é... Porque ele considera que não é cláusula pétrea. Porque pode mudar. Agora, o problema é que o Supremo não pode mudar. O Supremo tem correntes de pensamento, que aí tem a questão da presunção de inocência, coisa parecida. Só para fechar. Aí nós queremos só dizer claramente o seguinte, é preciso que o Supremo tome essa decisão quanto antes para que o Congresso Nacional, se for o caso, venha atuar. Bom, então ainda teremos muitas emoções aí, né, deputado? Vamos lá. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença e já ficar o convite para o senhor nos brindar aqui no próximo ano. Muito obrigado. Prazer é muito grande estar aqui com vocês. Pois é, mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Muito bem, muito bom. É semana cheia, é assim que deve ser mesmo. Brasília tem que funcionar. Boas ideias, gostei do pacote apresentado ao Congresso Nacional e agora com a palavra, deputados e senadores de uma democracia. É isso aí. Muito bom, muito boa noite. Vejamos então como é que vai ficar. Tem muito assunto para a gente acompanhar e trazer tudo aqui para você. Nas próximas semanas traremos mais entrevistas aqui, sempre uma entrevista exclusiva, detalhando as coisas de Brasília para você aqui na Rede Vida de televisão. Muito boa noite, fique agora com o Jornal da Vida. Até a próxima quarta-feira.